Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal do Professor Yuri. Com o tema de hoje, na área de programação, structs e vetores como elementos de structs. Uma coisa meio que dentro da outra, né? Vetores e structs podem ser utilizados como tipos de dados de elementos de structs. O que isso significa? Que a gente pode utilizar, dentro de uma struct, vetores e outras structs. A gente já vai ver isso melhor em detalhes. Então, pegando o primeiro exemplo aqui, a gente vai aplicar, estamos aplicando aqui vetores, dentro de structs, ou seja, vamos fazer com que elementos de uma struct sejam do tipo vetor. Então, aqui, como exemplo, o nosso struct quadrilátero, nós definimos aqui o struct quadrilátero em que nós temos aqui dois campos. Observe que os dois são vetores. Então, xy início é um vetor de dois floats e xy fim, outro vetor de dois floats. Por que isso? Porque, na realidade, o que a gente quer representar aqui é essa figura aqui do lado, em que x início é um par de valores, por exemplo, aqui o início seria 10, no plano cartesiano, 10 e 7,5, e o xy fim, ou seja, o valor x y do ponto final desse quadrilátero seria 5,2 e 8,7. Aqui, obviamente, seria o quê? O x é o primeiro valor e o y é o segundo. Observando aqui também que nós estamos aqui, na verdade, representando esse quadrilátero apenas com dois pontos, indicando que, na verdade, as arestas deles são sempre paralelas ao eixo x e ao eixo y. Bom, então, declarado aqui o nosso quadrilátero, com os dois vetores, nós declaramos, então, a variável q, do tipo struct quadrilátero, e começamos a usá-la dentro do programa. Então, q.xy início na posição 0 recebe 10. Esse aqui é o quê? É o x, o x do início, esse ponto aqui, o x desse ponto aqui, certo? Depois nós temos q.xy início na posição 1 recebe 7,5. Esse seria então o y, 7,5. Então, observem, esse ponto aqui está sendo representado, na verdade, por um vetor. E esse vetor, ele pertence, ele é um elemento da struct. A mesma coisa com x, y, fim. Na posição 0, que é o x, recebe 5,2. Na posição 1, que é o y, recebe 8,7. Bom, então esse é uma forma de a gente pode colocar, fazer com que elementos da struct, sejam do tipo vetor. Eles não necessariamente precisam ser dados de um único valor. Esse segundo exemplo aqui ele já é diferente. A gente está utilizando uma struct para servir de elemento de outra struct. Nesse caso aqui, nós definimos a struct ponto, que tem dois campos apenas. O x e o y, ambos são do tipo float. E definimos a struct quadrilátero, que tem como elementos dois structs ponto. Então, o p início, que seria o ponto de início, e o p final, que seria o ponto final, o ponto de fim. Certo? Ambos são do tipo struct ponto. Ainda observando que agora p início representa esse ponto aqui, p fim representa esse ponto aqui. E aí, temos o quê? A declaração de uma variável do tipo struct quadrilátero. Struct quadrilátero q. Então, temos uma variável de nome q, que é do tipo struct quadrilátero. E aí, vamos começar a atribuir os valores nos nossos elementos. O que vai acontecer aqui? Observem. Como nós temos uma struct dentro de outra struct, ou seja, elementos de uma das structs, certo? São do tipo struct, ou seja, a variável q possui elementos que, na realidade, esses elementos possuem subelementos. Então, para chamar esses subelementos, nós fazemos da seguinte forma, q.pinício.x recebe 10. q.pinício.y recebe 7,5.
q.pfim.x recebe 5.2. q.pfim.y recebe 8.7. Né? Então, isso aqui, né, é uma outra forma de resolver o problema anterior, e nesse caso aqui, né, ele é até uma forma mais elegante, no meu ver, de trabalhar, né, com esse problema, porque observe o seguinte, que agora, em vez de trabalhar com vetor, eu estou fazendo o quê? Cada elemento da minha variável q também também são divididos em elementos. Né? Então, ou seja, Q possui, né, os elementos P início e P fim, sendo que P início possui os elementos x e y e P fim também possui os elementos x e y. Né? Essa forma aqui é uma forma, sim, bem mais elegante de trabalhar do que a forma anterior. Né? Tá? Então, isso aqui é um exemplo de que eu posso fazer o quê? Declarar uma struct e declarar uma segunda struct e fazer com que essa segunda struct tenha os elementos dela do tipo da primeira struct. Só uma coisa que é importante observar aqui é o seguinte, tá? É que se, como o struct quadrilátero vai declarar elementos, né, junto dele, né, dentro dele, do tipo struct ponto tem que vir antes, acima de struct quadrilátero. Essa é sempre aquela velha exigência do compilador C, né, de que antes de você usar algo, você precisa primeiro declarar.